Gravando. Hoje compartilhou a tela. Ontem estava com dificuldade para compartilhar a tela. Bom, então essa primeira parte aqui a gente já viu, né? Entrevista inicial com os pais, que a gente falou de anamnese, inclusive caiu na prova. É desse texto que vocês têm aí uma ferramenta, né, para trabalho mesmo, investigação das dificuldades, que tem um roteirinho bem completo de anamnese. O roteiro de anamnese está na página 16 desse texto. E tem um modelo de questionário para o professor, beleza? Então, essa é uma visão mais, como que eu posso dizer, mais objetiva, talvez, né? Mas os alunos falam, às vezes, falam mais técnica, uma coisa muito técnica. E, de fato, esse texto ele é bem técnico mesmo, né? Não discute muito teoria. Ele está mais preocupado com a técnica. Mas ele é todo baseado na Berasturi. Claro que, assim, teve avanços, mas baseado na Berasturi. Então vamos na Berasturi, né? Se tudo veio dela não, mas se muita coisa veio dela, vamos lá nela então de cara. Então tá no AVA, agora eu já não vou saber qual encontro, certo? Mas tem esse texto disponível, né? O capítulo Entrevista Inicial com os Pais, o capítulo 5 da Psicanálise da Criança. E aí ela vai dando diretrizes, né, de como conduzir, como realizar essa entrevista inicial com os pais. Então ela vai dizer que nessa primeira entrevista tem que vir só os pais, mas a criança tem que saber que os pais estão indo lá e tem que saber que o motivo dos pais estarem indo lá é que a criança vai começar um tratamento. Deixa eu achar o texto aqui, porque qualquer coisa a gente vai para ele. Entrevista inicial com os pais, achei. E aí ela fala para observar, né? Se vem quem que vem nessa primeira reunião. O ideal é que venha o pai e a mãe, né? Mas se só vem, se vem pai e mãe, ou se vem primeiro a mãe e depois o pai, ou se vem só a mãe, ou, né, utilizam para um representante de tarefa de comparecer à consulta, tudo isso já é indicativo da dinâmica familiar na qual aquela criança está inserida, né? Então tudo é dado, né? Eu não sei se algum outro professor de vocês fala isso para vocês. Eu lembro na minha formação, vários professores falavam isso. Tudo é dado, tudo é dado. Não sei como é que é vocês. É só eu que fico falando isso ou não? Queridos. Não entendi, Jefferson. Qual foi a sua pergunta? Tudo é dado o quê? Tudo é dado. Então, assim, quando a gente Ah, está. entendi. Tudo é dado Tudo de se... análise. Aham, entendi, sim. Tudo Já é ouvi mais informação, vezes. vamos dizer assim. Sim, sim, já ouvi mais vezes. Sim, já ouviram? Tudo bem. A Ana Paula conseguiu entrar, que o meu programa hoje está meio maluco, Ana Paula. Parece que não ainda, né? Vamos ver se ela entra. Vocês não conseguem admitir, né, participantes, né? Alguém consegue. Eu acho que você tem que dar algum comando aí para começar a liberar. Você tem que mandar para alguma pessoa o comando. Tá.
Vamos ver se agora vai. Foi. Muito bem. Bom, então é isso. Tudo é dado, né? Tudo é informação sobre a criança e sobre a dinâmica familiar que ela está inserida. Se vem pai, se vem só o pai, se vem só a mãe, se vem primeiro a mãe, depois o pai, ou se vem ambos, né? E claro que, bom, depois ela vai falar isso, mas já adiantando, né? Claro que como eles vão falar, como eles vão se referir sobre a criança, também já é dado de como que é essa dinâmica familiar. A gente, enquanto terapeuta, tem que se esforçar para não demonstrar preferência por um dos pais, né? Tentar ouvi-los o menos imparcial, o menos parcial, né? O mais imparcial possível, ainda que, nossa, Alexander e Léo estão sem energia, é isso? Vixe, parece que caiu os dois, né? Eles mandaram no grupo. Nossa. Bom, tá bom. Fica no aguardo quando eles voltarem. Mas vou continuar. De qualquer forma, tá gravado. Eu libero no YouTube, pode ver depois. Samuel e Ana Paula e Matheus. Tudo ok aí? Ana Paula tá sem áudio? Tá ok, professor. O meu só estão batendo martelo aqui, que tá tendo uma reforma aqui em casa, então eu vou manter o áudio um pouco mais desligado, mas eu vou falar também. Tudo bem. A Ana Paula tá sem áudio, Ana Paula? Pode responder no grupo se você tiver sem áudio. Então, continuando. E, né, isso também já foi dito naquele texto anterior, que pode ser uma situação angustiante para os pais, né, tá ali nessa primeira entrevista, né, para falar do filho, porque não é um filho perfeito que eles gostariam, né? E aí, consciente ou inconscientemente, esses pais podem esquecer, entre aspas, né, ou distorcer algumas informações. Isso já foi dito até no texto anterior. Tá sem áudio. Beleza. Qualquer coisa, Ana Paula, pode mandar aí pelo grupo que eu vou olhando. E para a Berasturi, né, a mestra, né, as orientações da mestra Berasturi, há 4 aspectos essenciais que devem ser esclarecidos antes de se encontrar com a criança, que é o motivo da consulta, a história da criança, como transcorre um dia de sua vida atual, um feriado e um aniversário, né? Então um dia da vida normal e nos feriados, né, e o aniversário, como que acontece. E a relação dos pais entre si, com os filhos e com a família imediata, ou seja, a dinâmica familiar. Então são esses 4 pontos principais aí para serem investigados. E, bom, desses 4 pontos principais tem uma série de subcategorias, né? Se a gente voltar lá no texto anterior, ele tem mais pormenorizado, né? O que a gente deve investigar, mas aí a Berasturi também vai dar uma pormenorizada nesses critérios aí. Tudo bem, gente? Pode avançar aqui? Pode sim, tá beleza. Bom, é importante ter em mente que as informações de que precisa e, se necessário, direcionar a entrevista caso os pais fujam muito do assunto principal da consulta. O assunto principal é o filho deles. Então, se começar a desviar, se começar a não falar e tal, aí intervém para obter as informações que você necessita. Segundo a autora, seguir uma ordem na obtenção de informações auxiliou a reunir o maior número de dados relevantes no tempo hábil de uma entrevista.
E essa uma entrevista pode durar entre 1 e 3 horas. E não necessariamente, aí, né, cada um tem um estilo de trabalhar, né, não necessariamente essa entrevista inicial precisa ser uma só. A Berastur, ela vai dizer que a gente tem que se reunir com os pais até conseguir o número de informações suficiente sobre a criança. Enquanto estiver faltando dado, tem que se encontrar até não ter nenhuma lacuna nesses dados. A palavra tinha fugido, mas voltou. Lacuna é a palavra. Bom, então, o motivo da consulta, que é o primeiro critério que a gente tem que explorar. Geralmente os pais já começam por esse assunto, mas, via de regra, é um tema incômodo, falar sobre o que vai mal com o filho. Né? Lembrando, eu sempre falo isso, né, para os alunos, e para quem quer que seja, que ninguém vai no psicólogo porque ganhou na loteria, né? Geralmente é quando a coisa está bem mal, né? Quando já tentaram de N outras formas, aí que vão no psicólogo. Isso que eu acho engraçado, né? Tem até meme que fala disso, né? Quando você quebra o braço, você vai no médico. Quando você tá com dor de vai no dentista. Quando você tem problema com a justiça, você procura advogado. Agora, quando você tem problema psíquico, Eu você já vai na vi isso aí. igreja, vai na Vai procurar macumba, vai no bebida. bar, É, vai nos a eu já chorar vi. com os amigos. Aí, quando vê que nada deu certo, aí vai no psicólogo, né? Bem Você isso. já viu isso já? Freud A explica. saúde mental ainda sofre muito preconceito, né? Uhum. Não sei nem se é tanto por parte da pessoa ou por falta de conhecimento de que existe a saúde mental, né? Não sei. Uhum. Sim, também. Acho que tem isso também, Um né? pouquinho dos dois deve ser, né? Também tem isso de que a saúde mental era muito negligenciada, né? Aí agora, né, na nossa pós-modernidade que está tudo estourando, né? Transtorno psicossomático a rodo, depressão e suicídio aumentando cada vez mais, burnout, ansiedade, estresse destruindo as pessoas. Aí, opa, acho que a gente precisa olhar, né, para a saúde mental. Pode ser que agora deu um estouro assim de problemas mentais e as pessoas começam a levar mais a sério, né? Uhum. Abuso, Pode ser que a abuso gente, de droga, né? pode ser que a gente tem que perder para ganhar, se dizendo, né? A gente Sim. perde um pouco e lá na frente as pessoas veem a gente com mais, sei lá, com mais, levar mais a sério, né, a saúde mental. Uhum. Sim. Mens sana in corpore sano, né? É o ditado latino, se eu não me engano, é do Hipócrates, né? Que é mente sano, corpo são. Se eu não tiver a mente sã, tudo vai errado. Da mesma forma, se tiver o corpo doente, você não fica bem, né? Mentalmente, emocionalmente. Se você não está bem mentalmente, emocionalmente, também nada vai bem. Né? Sim, Mente, mente sã, corpo são. Bom, continuando, né? No primeiro momento, deve-se cuidar para estabelecer uma situação acolhedora, acalmar os pais, né, se preciso for, etc. E, bom, eu acho que a Berasturi que fala, e a autora do texto anterior também, né, que a gente tem que... É uma coisa meio óbvia, né, mas enfim, é só para destacar que não deve ser uma situação de julgamento em nenhuma hipótese, né, tipo assim, dá a impressão que está julgando, que os pais fizeram coisa errada, que não estão cuidando direito, né? Porque eles já estão com uma culpa muito alta em relação ao que deve estar acontecendo com os filhos dele. Então não precisa, eles já estão se julgando bastante, então não precisa de mais um, né? Nosso papel é fornecer ao máximo uma situação acolhedora e, se preciso for, acalmar os pais, enfim, né?
E, bom, registrar também, né, o início do desenvolvimento, agravação e ou melhora dos sintomas da criança. Os sintomas que são o motivo da consulta, né? Também, em que situações e com que pessoas ocorre ou não. E em que situações tem melhora ou piora nesses sintomas que os pais apontam aí, né, como problemáticos que motivaram a consulta. Então, vai dar tempo, pelo que eu estou pensando aqui, planejando, vai dar tempo e a gente vai ver o próximo conteúdo que é um exemplo de caso, né? Enfim, e aí vai ficar bem ilustrativo tudo isso que ela está falando. Não sei se alguém chegou a ler esse artigo aí, que é um exemplo de caso, um estudo de caso. Ele tem tudo que a gente viu até agora, ele mostra na prática. E também aqueles videozinhos. Tem um videozinho de uma simulação de atendimento com criança também, que mostra bem na prática também tudo isso que a gente viu. Muito bem. Posteriormente, com a análise da criança, será possível avaliar o nível de profundidade de relação dessa família, confrontando os dados colhidos em ambas as situações. Muito bem. Pode avançar aqui? Pode. O segundo critério é a história da criança, e aí tem bastante informação que pode nos ajudar, né? Que essa entrevista com os pais pode esclarecer muita coisa. Então, reação da mãe à gravidez. Né? A relação da mãe, já desde a concepção ao parto, pode marcar o desenvolvimento psíquico futuro dessa criança. Diz a autora que é muito comum ocultamentos desse aspecto, como gravidez indesejada, gestação e parto difícil, abortos anteriores e posteriores ao nascimento da criança, etc. Então, tudo isso conta. Né? Como que essa mãe foi... Aliás, como que essa criança... Aliás, como que essa mãe gerou essa criança não só no corpo dela, mas também psiquicamente, né? Se foi uma criança planejada, se foi desejada, se como que foi essa expectativa, se queria menina veio menino, queria menino veio menina, como que foi a gestação, se foi uma gestação tranquila, se foi uma gestação difícil, como que foi o parto, se foi um parto tranquilo, se foi um parto difícil, se foi natural, se foi cesárea. Se tinha medo envolvido porque teve abortos espontâneos ou não espontâneos anteriores ou posteriores. Então tudo isso já vai dando indicativo de como que essa criança foi gestada, né? Não só corporalmente, fisicamente, mas também psiquicamente. Aí tem um exemplo da mãe da menina com epilepsia e oligofrenia. Eu vou ter que ir no texto, mas o professor não colocou a página, hein, professor? Brincadeira, hein? Vou ter que achar aqui onde que tá. História da criança. Tá, ó, eu vou pôr o texto e a gente lê junto esse exemplo aí da Berasturi. Ai, gente, tá difícil, hein? O Teams não tá reconhecendo. Vou ter que sair, entrar, será? Já que eu venho.
Aí... Bom, aí tem o exemplo aí da Berasturi, tá? Sobre informações, né, esquecidas, ocultadas. Por exemplo, nos consultaram por uma menina de 2 anos e meio. Tá dando para ver bem? Tá dando sim, eu tô enxergando. Pra mim tá dando. Por exemplo, nos consultaram por uma menina de 2 anos e meio, que vinha com diagnósticos de epilepsia, o primeiro, e de oligofrenia. Nos antecedentes, aparecia como filha desejada de um casal sem dificuldades. Então, isso foi o que foi dito, né? Que era uma filha desejada e o casal não tinha dificuldades. Tinha uma irmã de 3 meses e a mãe não recordou problemas nem antes nem durante a gravidez. Chegou alguém. Aí. Então, ok, isso é o que foi dito. Vamos ver o que aconteceu. Ao que parecia, a criança nasceu de parto normal e teve um desenvolvimento sem transtornos até os 9 meses, quando sofreu um desmaio enquanto a mãe se banhava. A banhava. Recordou a mãe que quis inclinar a cabecinha da filha para lavá-la. Neste momento, a menina perdeu o conhecimento. Aos 13 meses, se apresentou a primeira convulsão. A mãe levava, nessa oportunidade, a filha nos braços e também vários pacotes. Ao cair um deles, deixou a filha no chão. Esta subitamente caiu e desmaiou, sendo em seguida hospitalizada. Vejamos agora as condições reais da concepção, gravidez e parto, assim como o caminho pelo qual chegamos a esses dados. Por indicação da analista consultada inicialmente, a mãe entrou para um grupo de orientação, do qual eu era a terapeuta, e a filha começou sua análise individual. Chegamos pouco a pouco a um surpreendente fluir de recordações, que modificaram os dados iniciais. Ou seja, na entrevista inicial ela não revelou muita coisa, mas ela estava participando de um grupo de orientação aos pais e aí as informações acabaram vindo nessa ocasião. Efetivamente, a mãe recordou que anteriormente tivera um aborto de 3 meses durante a gravidez da paciente. Ao terceiro mês, haviam-se aborto de 3 meses. E durante a gravidez da paciente, ao terceiro mês, haviam se produzido perdas de sangue, como na primeira gravidez. Então, assim, ela foi uma criança que foi gerada depois de um aborto espontâneo, né, de 3 meses. E quando ela estava no terceiro mês de gestação, a mãe teve perdas de sangue, como na primeira gravidez. O médico aconselhou uma curetagem, justificando que, ainda que a gravidez chegasse a termo, se correria o risco de dar à luz um filho enfermo. Apesar dessa indicação médica, a mãe empenhou-se em continuar a gravidez, permanecendo na cama até o parto. Ou seja, não foi uma gestação fácil, né? Ela lutou aí até o final por esse bebê aí, por essa filha, né? Ficando de cama durante a gestação inteira. Durante a sessão de grupo em que recordou essa circunstância, relatou muito comovida que, sendo criança, brincava que suas bonecas eram taradas e ela as curava. Quando o médico advertiu da possibilidade de ter um filho enfermo, recordou essa velha fantasia infantil de maternidade e resolveu cuidar-se para tê-lo são, o que lhe deu forças para seguir adiante e mobilizar-se na cama. No momento, então olha só, ela conta uma coisa só numa ocasião, só que depois na outra ocasião ela vai revelando um monte de coisa que ficou em lacuna, né? No momento do parto, apresentou-se uma complicação e quando o médico ia aplicar ao fórceps, a mãe fez um esforço supremo, não sendo necessário utilizá-lo. A criança nasceu com uma luxação congênita de quadril e ao terceiro mês, o mesmo em que apareceram as perdas e se iniciou a imobilização, a mãe decidiu consultar. Imobilizaram a criança até os 9 meses, coincidindo essa data também com a imobilidade da mãe e o parto.
Esse esclarecimento foi a resposta às interpretações que lhe eram feitas no grupo e aos progressos da filha no tratamento. Fatos que, aliviando sua angústia e sua culpa, permitiram-lhe recordar mais facilmente os acontecimentos que deram início à grave enfermidade da menina. Então, ou seja, foi conforme... Olha que curioso, né? Que interessante. Né? Cadê? Então, ela estava em tratamento, a filha estava em tratamento, e aí conforme ela foi progredindo e também a filha foi progredindo, ela baixou a angústia, baixou a culpa, né? Porque foi uma gestação muito difícil, foi um parto muito difícil, e aí isso permitiu recordar tudo que ela não revelou inicialmente. Certo? Beleza, Jean. Ou seja, de certa forma, a cura da criança colaborou na cura da mãe. E uma interveio na outra, né? É muito bonito, eu acho. Uma das coisas bonitas da terapia, da psicoterapia, das relações humanas. Portanto, né? Então paramos aqui, né? Portanto, caso perguntas sejam muito breves, solicitar detalhes. Aliás, solicitar detalhes. Foi parto normal? Tomou anestesia? O pai estava acompanhando? Etc. Acho que aqui é caso as respostas, né? Se a resposta for muito breve, é porque a pessoa está querendo evitar, né, o assunto. Ah, e como foi a gestação? Ah, foi normal. Como foi o parto? Ah, foi normal. Não teve alguma dificuldade? Não. Então, assim, alguma coisa tem aí que a pessoa está evitando falar. Então, nesse caso, você vai insistindo, né, e solicitando detalhes. Então, aqui está falando da gravidez, né, e o parto, a amamentação, né? Como que foi a amamentação? Foi materna, né? Mamou no peito, até quando? O bebê mamava bastante, sugava bem? Quanto tempo ficava? Como foi a produção do leite? Foi pouco? Foi muito? Né? Como que foi o ritmo da amamentação? Teve horários pré-definidos? Teve intervalos entre uma mamada e outra? Ou não? Como que era isso? Importante estabelecimento de um ritmo para a mãe dispor de tempo para si, mas também importante momento de acalanto próprio da amamentação. Então, tudo é importante, né? A amamentação é importante, mas é importante também a mãe ter um tempo para si, né? Para descansar, para cuidar de si. E isso consegue com um ritmo, né? Ter um horário, alguns horários já meio certos, pré-definidos para o bebê mamar, né? Vai condicionando, né? Esses horários, aí a mãe pode dispor de tempo para si também. Gente, só um momentinho que eu já venho. Pronto. É que tá uma barulheira na rua aqui, eu não sabia o que que era. E aí eu fui ver não, né? Eu fui ver, não fui ver, mas eu fui ver e é na rua. Tá bom. Bom,
Aqui, até aqui tudo bem? Pode avançar? Pode avançar, beleza. Bom, nada do que acontece ao bebê, fome, frio, sede, necessidade de contato e de roupa adequada, escapa à compreensão de uma mãe que se sente ligada ao filho por algo tão sutil e firme como foi o cordão umbilical na vida intrauterina. Né? Ela está dizendo que essa ligação, né, entre mãe e se, né, tudo está correndo bem, enfim, né, se é possível manter esse vínculo, tudo que o bebê sente, né, precisa, todas as necessidades, a mãe percebe. Né? Aí não sei, eu tenho uma mãe aqui no meu grupo que eu adoraria que ela participasse das aulas, justamente para. Mas tem o pai também, né, que é o Samuel. Mas enfim, justamente para eu pegar os exemplos aí dela, se ela quisesse falar também. Mas é isso, se você quiser falar, comentar alguma coisa, fique à vontade, viu, Ana? Conforme a gente for passando esses assuntos. Beleza? Bom, e aí também buscar informações sobre como a mãe reagia aos choros do bebê. Né? Ela ficava muito nervosa, ela sempre oferecia o peito, e quando o bebê recusava, como que ela reagia? Né? Ficava frustrada, desesperada, ou não, ficava com raiva. Isso daqui é, é, é uma das atitudes que predispõe uma fixação na fase oral, né? Porque tudo que o bebê, qualquer incômodo que o bebê tenha, a mãe vai lá e oferece o peito, né? Quer dizer, não é todas as mães, né? Mas algumas fazem isso, né? Não sabe muito bem como reagir, taca o peito na boca. O que ele tem? Não sabe se é frio, se é não sei o que, taca o peito na boca que ele fica quieto, né? E aí isso acaba servindo como um protótipo para uma fixação na fase oral. Né? Você fazia isso também, ô Ana Paula, ou não? Mais ou menos. E quando eles mordem o bico do peito, o que tem? Fazia assim. Fazia porque acho que funcionava, né? Ficava quietinho, né? Começava a dar trabalho, taca o peito, fica quietinho. Certo. Você perdeu a aula da Melanie Klein, né? Você tinha que estar na aula da Melanie Klein. Aí a gente ia aprofundar essa coisa aí do, do morder, né? Mas uma das interpretações pode ser que ele é uma ânsia, assim, uma vontade, né? Muito forte, um desejo muito forte de sugar tudo que tem de bom nesse seio de uma maneira até meio destrutiva, né? Esse impulso aí meio sádico do bebezinho, né? Lá da posição esquizoparanoide. Mas tá bom, eu não vou voltar na Melanie Klein porque o povo aqui ficou meio traumatizado com a Ixi, Melanie, melhor com a não, Mel- melhor não. com a Melanie Klein. Então tá bom, mas é isso. Observação: ter ou não mamado ou ter mamado por mais ou menos tempo no peito materno não significa diretamente uma boa ou má relação mãe-bebê. Né? É apenas um dado que você deve considerar. Né? Porque, enfim, além da questão emocional, né, tem as questões fisiológicas, genéticas. Tem mãe que vai produzir bastante leite, tem mãe que vai produzir pouco leite, e ok. Né? E tem bebê também que vai querer
bastante peito, tem bebê que não vai querer, porque uma hora, quando vai introduzindo outros alimentos, ele vai preferindo os alimentos do que o leite da mãe. Enfim, então isso é muito relativo, né? Mas, de toda forma, é bom ter esse dado. O Samuel que falou uma história aí, que um parente, amigo dele, mamou até quantos anos, Samuel? Quatro anos. Até 4 anos de idade. Vixe, mãe. Esse acho que teve uma boa relação com a mãe, né? Sim, até 4 anos ele mamou. Ele é adulto hoje já ou não? Já, e ele para poder parar, minha tia tinha que passar mercúrio, o gás, para dizer para ele que estava machucado. Uhum. E ele Mas não. então, olha só, mas isso era uma ligação muito forte, né? Porque se por um lado ele ficou até os 4 anos mamando, por outro lado a mãe deixou, né? Sim, sim, era a mãe, ela queria que ele parasse, só que ele chegava assim perto de todo mundo, levantava a blusa dela, começava. É lógico que não era assim tão contínuo, entendeu? Mas era um desejo dele mesmo. Uhum. E ela permitia, né? Permitia às vezes. Nem sempre, né? Mas permitia. Assim, quando ele foi ficando maior, ela ia cortando, mas tinha vezes que ela cedia esse. Uhum. E ele é casado ou não? Não, essa Ele é pessoa casado não. hoje já. Ele é Ah, casado. então para sair da casa da mãe não foi tão difícil quanto largar o seio. Ele casou fazem o quê? 3 anos, acho que 3 anos que ele é casado. Uhum. Muito bem. Vamos ver aqui. A mãe é muito julgada quando não amamenta e tem criança que não aceita o peito. Ok, tem isso mesmo, né? Uma variável aí. Jefferson, quando uma mãe se nega a amamentar, mesmo tendo leite, esse comportamento vai prejudicar a psique do bebê de alguma forma? Então, aí que está, né? Acho que essa disciplina aqui a gente tá. Quem ainda não tinha quebrado alguns paradigmas assim de que na psicologia, né, na psique, as coisas não são tão direta, né? A igual a B, que é igual, né? Está servindo para quebrar um pouco isso, né? Então eu lembro umas falas tipo assim, ah não, mas isso o que vai prejudicar é tal coisa. Então, não necessariamente, né? Tudo depende. Então, que nem você está falando, a mãe que se recusa a amamentar, então, eu acho que tem que olhar para além disso, né? O que leva. Porque assim, não é o fato de mamar ou não no peito que vai determinar alguma coisa. Pode determinar alguma coisa, né? Mas não necessariamente. Mas olhando assim essa pergunta, eu falo, né? O que leva essa mãe a negar o peito para o filho, né? O que outras coisas, que outras coisas ela não vai abrir mão também para esse filho, né? Então assim, não é o fato de negar o peito, mas o que leva a isso, entende? Porque isso está num contexto maior, né? Isso é uma coisa, é um comportamento, um aspecto aí que apareceu. Ou a psicanálise vai chamar de sintoma, né? É um sintoma. Mas e para além disso, né? Então, o que levou a isso? Isso está relacionado com o quê? Então, assim, não é isso que vai prejudicar ou não o bebê. A relação, você perguntou o psiquismo, né? Psique.
não é isso, mas assim, o que mais que essa mãe vai negar para essa criança, né? Será que ela está entregue aí nessa relação? Será que ela está disposta a exercer o papel de mãe, a função de mãe? Então, não sei. Isso é muito pouco, né? É muito específico, mas ir para além disso, né? Não sei se fica claro. Tá, tudo bem. A depender do tipo de parto, se foi pré-termo ou com alguma complicação. Pré-termo é parto. Ai, como que é no popular mesmo que fala? Prematuro. Ou com alguma complicação. Explorar quanto tempo depois do parto a mãe se encontrou com seu bebê e como lidou com isso. Porque quando é parto prematuro ou quando tem alguma complicação, então o bebê pode ir no popular fala estufinha, né? Que é a UTI neonatal. E aí a mãe não tem esse primeiro contato com o bebê, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Gente, eu vou botar no mudo aqui, mas se vocês quiserem falar, pode falar. Bom, quando vai a criança por algum motivo para UTI neonatal, então a mãe não tem esse primeiro contato com o bebê. E isso, assim, eu acho que foi o resultado de anos e anos, né, de luta por uma humanização, um parto mais humanizado, né? Que é o quê? Logo que hoje tem-se essa prática, que é o quê? Logo que o bebê nasce, coloca no colo da mãe. Se ele quiser mamar, deixa mamar. Né? Isso é mais recente. Eu não sei dizer quantos anos essa prática está acontecendo. Mas, sei lá, quando eu nasci, por exemplo, acho que talvez quando vocês nasceram também, não era assim, né? Passava por um monte de procedimento para depois ir para o colo da mãe. Né? Mas, enfim, então hoje é mais humanizado, né? Não privam a mãe desse primeiro contato com o bebê logo que ele nasce. A menos que tenha alguma complicação e vai para a UTI neonatal. Ok, então isso é dado também. E aí, depois, quando ela se encontrou com o bebê, como que ela lidou com isso? Né? Que emoções, que isso despertou nessa mãe? Olha que complexo, hein, gente? Que complicado, né? Parece uma coisa meio ordinária, assim, isso, né? De gestação, parto, não sei o quê, né? Mas tudo lá no comecinho é muito importante. Teve uma palestra uma vez que eu vi, agora eu preciso lembrar, gente. Onde que eu vi, que ela é muito interessante, que é um médico, não é nem psicólogo, que fala dos primeiros 100 dias do bebê. Não, os primeiros 1000 dias. Os primeiros 1000 dias da criança são extremamente determinantes do seu desenvolvimento, tanto psíquico, físico. Preciso achar essa palestra aí eu coloco o link no grupo lá. Se eu esquecer, alguém me lembra e eu vou dar uma procurada. Se eu não conseguir achar, aí sinto muito. Mas enfim, me lembrem. Se alguém quiser escrever lá, manda a palestra dos 1000 dias. Eu já mando. Terminando a aula, eu já mando. Já vou procurar. Explorar como foi a introdução de outros alimentos que não o leite materno. Aí a Berasturi vai dizer que a perda do seio é um luto inicial, né, o primeiro luto aí, depois do trauma do nascimento também, né, que também já é um primeiro luto, uma primeira crise, que poderá servir de modelo do modo de lidar com futuras perdas e frustrações. Né? Como que o bebê, como que a criança lidou com essa perda desse seio.
em que condição e como foi o desmame, né? Tá tudo relacionado, né? Após o desmame do seio materno, por quanto tempo mais a criança permaneceu mamando na mamadeira? Ela chupa a chupeta, né? Então essa mamadeira e essa chupeta pode vir a ser um substituto do peito, né? Então perdeu o peito, mas pelo menos tem a mamadeira, né? Que tem o biquinho, que dá para chupar e tal, e também a chupeta, né? Chupeta não tem leite, não tem nada, mas simplesmente pelo prazer da sucção. Muito bem, pode avançar. Estou avançando, tudo bem? Tudo bem? Alguma dúvida nessa parte aqui? Ok, muito obrigado, Ana Paula. Quando que a criança falou a primeira palavra? Como foi o desenvolvimento da fala? Então, meu amor, meu anjo, tô aqui desde final de agosto falando de todos esses assuntos de criança, desenvolvimento, de atendimento com criança, de teoria, querendo que alguém me trouxesse dados aí, exemplos da prática. Mas tá bom, que bom que você está aqui hoje. Vamos junto aí até o final, as próximas semanas. Tá bom? Vocês acham engraçado, né? Ah, só um minuto, tô procurando uma figurinha. Ah, muito bem. Então, quando que a criança falou a primeira palavra? Como que foi o desenvolvimento da fala? Não sei por que ela colocou a palavra e a fala aí, né? Depois volta para o engatinhar, mas tudo bem, né? Quando que a criança engatinhou? Como engatinhou? Porque tem N formas de engatinhar, né? A criança andou com apoio, andou sem. Como é que foi essa transição de andar de gatinhas até andar sem apoio, né? Como os pais participaram desse processo? Eles ajudaram a criança a se desenvolver? Eles inibiram, né, com medo, né? Ai, não, porque daqui a pouco está correndo para lá e para cá, vai se machucar, né? Teve algum tipo de inibição? Ou eles simplesmente não participaram desse desenvolvimento? Então, isso demonstra muito como os pais e, por consequência, a criança lidam com questões de dependência e autonomia. Uma criança que os pais não participaram do desenvolvimento dela, por um lado, vai ser muito autônoma, né? Não vai precisar, vai conseguir resolver as coisas sozinho. Agora, se fica muito em cima também e não permite que a criança tenha uma, uma mínima autonomia no seu desenvolvimento, aí isso vai gerar uma dependência, né? Muito bem. Como era o sono do bebê? Como era o quarto dele? Como e quando aconteceu o treino da toalete, que é o controle dos esfíncteres, né? A urina e as fezes. Ou seja, também conhecido esse período como o desfraude, né? O famoso desfraude. Meu sobrinho está nesse período. Coitadinho, ele fica muito nervoso quando ele faz xixi e cocô na calça. Ainda que a gente não fique bravo com ele nem nada, hoje ele veio aqui em casa e fez xixi no meu quarto. E começou a chorar. Coitado. É... Mas ele está caminhando. Ele já está aprendendo a fazer cocô no piniquinho.
já está aprendendo a pedir para fazer xixi, para ir no banheiro fazer xixi, mas de vez em quando ele ainda faz xixi na calça. Teve um dia que eu estava brincando, foi dia das crianças, né? Eu comprei uma lousa para ele, giz, massinha. Aí eu fui lá brincar com ele. Daí a pouco, quando eu vejo, eu tô com a calça tudo molhada. Por quê? Porque ele fez xixi. Ficou tão, Puta merda. ficou tão concentrado brincando que esqueceu de pedir para ir no banheiro. Quando vi, já tava uma poça lá e eu tava sentado em cima da poça junto com ele. Putz. Mas tá bom, faz parte, né? Tem 2 anos e meio, né? Tá, né, nesse período, né? Então, isso é o chamado treino da toalete, né? Como que foi, né? Como que lidou com isso, enfim. Se o treino da toalete foi muito precoce ou muito severo, pode ser a causa de problemas psíquicos, né? Aí vamos lá, exemplo, caso da menina com enurese, caso do menino atacado por um cão, sobre esquecimento dos pais. Vamos lá. O professor não pôs a página. Ei, professor, hein? Te contar um negócio, hein? Vamos ver se consigo achar. Como que eu coloquei aqui? Caso da menina com enurese. Uhum. Primeira palavra. O andar. O desmame. Controle dos esfíncteres. Acho que é por aqui. Muito bem. Um dos primeiros casos que me orientou nessa investigação foi de uma menina enurética. Enurese, vocês sabem o que é, né? Xixi na cama. Para quem não sabe o que é enurese, é criança que faz xixi na cama. Enurese noturna, né? Criança que faz xixi na cama. A mãe tinha relatado na entrevista inicial que o controle de esfíncteres tinha iniciado com muita paciência. E quando a menina tinha mais de 1 ano, sabíamos teoricamente que uma criança com esse transtorno sempre é submetida a uma aprendizagem precoce e severa. Descobrimos em seguida, através do material dessa menina, que no seu caso também tinha sido assim. Em entrevista ulterior, depois de meses de tratamento, graças ao qual melhorou sensivelmente o sintoma, a mãe lembrou assombrada que a filha tinha recebido uma aprendizagem em 2 tempos e que ela, na entrevista inicial, havia lembrado somente o segundo. Tinha esquecido que, quando a filha tinha 15 dias, gente, um recém-nascido, a sogra, que vivia com eles, insistiu em iniciar o controle de esfíncteres contra sua vontade e com o consentimento do marido. Essa situação foi uma das tantas que expressou o conflito entre o casal. As circunstâncias em que iniciou esse primeiro controle e o conflito matrimonial subjacente explicam o esquecimento da mãe. Gente, essa avó tá complicada, hein? 15 dias. Gente, recém-nascida, né? Querer fazer controle de esfíncter com recém-nascido? Impossível, né? Quer dizer, não sei se é impossível, mas eu fico pensando como que essa mulher conseguiu ou quis fazer isso, né? A mãe estava em toda a razão em desencadear um conflito conjugal por conta disso, né? Tá. O menino. Acho que deve ser esse aqui. Quero aqui relatar um caso de esquecimento onde se pode ver muito bem como a intensidade desse se deve à gravidade do conflito. Consultaram-me a respeito de um menino muito tímido de 7 anos, que tinha inibições de aprendizagem. Nos antecedentes não figurava nada que justificasse a gravidade do sintoma. Quando interroguei a mãe de Raul sobre situações traumáticas nos primeiros anos de vida, a mãe respondeu que não lembrava de nenhuma.
Durante a análise da criança, apareceu um sonho cujas características e repetição faziam pensar na existência de uma situação traumática. Via-se na cama rodeado de cães que às vezes eram ameaçadores cães-lobos. Meses depois da primeira entrevista e após a acentuada melhora da criança no seu rendimento escolar, chamou minha mãe para comunicar-me que havia lembrado de algo importante, algo que não compreendia como podia ter esquecido na primeira entrevista. Ou seja, a mãe lembrou algo, né? Então, olha só, a Berasturi sempre ressalta isso, né? Conforme a criança melhora, os pais melhoram também, né? Então, o psiquismo vai se desenvolvendo aí nessa relação, né? Então, baixa a ansiedade, baixa a culpa e começa a vir mais lembranças para a consciência, né? Quando seu filho tinha 2 anos, foi destroçado por um cachorro, que pela sua ferocidade estava sempre atado, mas naquele dia se soltara. O menino teve que ser internado e ela impôs como condição que se expulsasse o cachorro antes de voltar a casa. Mas, como seu marido estava muito encarinhado com o animal e lhe assegurou que nunca mais voltaria a desatá-lo, aceitou retornar a casa, ainda que não se cumprisse sua exigência. 2 anos depois, atraída pelos gritos de seu filho, vendo novamente atacado pelo cachorro, quis defendê-lo, sofrendo ela mesma graves mordidas no peito e no pescoço. Olha que situação, né? Bom, aí acabou esse caso, né? Quer dizer, ela também tinha sofrido o ataque desse cachorro, assim como o filho, por isso ela esqueceu dessa situação traumática, né? Recalcou, né? Para quem é familiarizado aí com o vocabulário aí da psicanálise, recalcou ou reprimiu essa lembrança, e como envolvia a lembrança do filho, reprimiu a lembrança do filho também, né? Aí depois voltou. Muito bem. Então, assim, por isso que fala, né, que nas primeiras entrevistas com os pais, pode ser que muita coisa que eles não falam não é por mal, vamos dizer assim, não é intencional. Simplesmente pode ser algo muito traumático, muito conflituoso, que está recalcado, que está reprimido, né, no seu inconsciente. Certo? Agora, como que a avó lá... Nossa, que vó malvada, né? 15 dias que é o quê? Que a criança não consegue nem segurar o pescoço direito. Como é que quer controlar os esfíncteres, gente? É cada coisa, não. Sexualidade da criança. Ainda um tabu, né? Isso daqui é que ela fala, né? Que os pais sempre quando vão falar de algum aspecto da sexualidade da criança usam essas palavras, né? Esses termos. A gente descobriu, né? A gente espiou, ficou olhando e tal, e aí ou a menina tocou a vagina, ou o menino se masturbou, tocou o pênis de alguma forma, ou fez alguma brincadeira sexual e tal. E a gente ficou olhando ali, a gente descobriu, né? Como se fosse uma coisa muito errada, né? Ou muito fora do comum, enfim, para a criança. Mas desde 1905, quando Freud publicou os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, a gente sabe, ou seja, mais de 100 anos atrás, 115 anos atrás, a gente já sabe que a criança tem uma sexualidade que é própria dela, sim, né? E dados sobre a sexualidade, que é diferente da sexualidade do adulto, mas que existe, né? Então, dados da sexualidade da criança vai nos ajudar a entender como os pais compreendem a sua própria sexualidade, né? Do lado oposto do tabu, existe uma precocidade que geralmente é incentivada nos meninos, né? Então, por um lado, a sexualidade é um tabu, por outro lado, existe uma precocidade da sexualidade que é incentivada nos meninos, né? Coitados, né? Que tem que ser o machão, que tem que ser o bonzão, que tem que ser o dominador,
enfim, que vai comer todas as menininhas da escola e todos esses estereótipos terríveis que infelizmente ainda craçam na nossa cultura, né? Então, indicativos, né, da sexualidade da criança. A criança toca nos genitais, toca nos seus próprios mamilos, no seu próprio corpo, ela se masturba de alguma forma. Como que ela faz isso e com que frequência, né? Então, existe uma masturbação, um explorar aí do prazer corporal, não só genital, né? Que é normal, né? Tá conhecendo o corpo, tá se tocando, vendo como funciona cada parte, etc. Ok, né? E se isso é uma frequência muito alta, alguma coisa está errada. Ouso dizer, para abrirem bem os olhos, que uma criança com uma sexualidade precoce, muito precoce, assim, muito acentuada. Quando eu digo precoce, não quer dizer a criança que tocou no pênis, ai meu Deus do céu, que horror. Não, não é isso. É algo muito precoce, muito escancarado, muito frequente. E isso pode ser indicativo de abuso sexual. Geralmente para falar a verdade, é indicativo de abuso sexual. Então, se a criança fala muito desses assuntos, se se ela é muito sexualizada, muito provavelmente ela está sofrendo abuso sexual. Certo? Não importa a idade, porque infelizmente os abusadores não. Tem gente que abusa de bebê, né, para ter uma ideia. Então, assim, abram o olho. Quando o negócio for muito escrachado, tem alguma coisa errada. Se não, é algo normal, aí não precisa se assustar, né? Só precisa orientar. E as brincadeiras, ou talvez nem orientar, mas compreender, né? Compreender como que isso está presente ali na vida daquela criança, na vida daquele casal, né? Como que o pai e a mãe encaram a própria sexualidade. E também, né, pesquisar, né, dados sobre as brincadeiras preferidas da criança. O que ela mais gosta de brincar, brinca sozinha, brinca com outras crianças, enfim. Pode avançar, gente, daqui? Alguma questão? Pode sim, Comentário? por mim pode seguir. A Ana Paula procurou figurinha e não achou até agora. Lá no grupo. Verdade. Tô procurando uma Tá figurinha até procurando agora. ainda. Ainda tá Ó. procurando ainda. Ah, agora achou. Muito bem. Freud descobriu que o jogo é a repetição de situações traumáticas com o fim de elaborá-las e que, ao fazer ativamente o que sofreu passivamente, a criança consegue adaptar-se à realidade. Por isso, avaliamos como índice grave de neurose a inibição para jogar. A mesma coisa que o Winnicott vai dizer, né? A Berasturi está dizendo também. É que aqui, né, eu acho que eu já falei para vocês, né, o jogar significa brincar, porque em espanhol não tem a palavra brincadeira, tem juego. E rugar é brincar. Né? Jogo lá significa tanto jogo quanto jogo mesmo, como brincadeira. Em português, né, a gente tem essas duas palavras. Uma criança que não joga, né, que não brinca, não elabora situações difíceis da vida diária e as canaliza patologicamente em forma de sintomas ou inibições. Né? Então, o jogo, né, a brincadeira, é uma maneira da criança elaborar as situações difíceis da sua vida. Né? O brincar em si é terapêutico e o brincar em si é um meio de desenvolvimento da criança. A criança frequentou creche quando e por que motivo? Né? Por quanto tempo? Como foi a inserção dessa criança na escola? Como é hoje? E, bom, olha só quanto de informação sobre a história da criança. Né? Tudo isso.
até aqui. Aí chega o terceiro critério, que é o motivo da consulta, história de vida da criança e como que é no dia a dia, né? Descrição de o dia de vida, né? Que ela fala, como que é essa criança no cotidiano. O dia de vida fornece um entendimento global sobre a criança e os feriados costumam indicar as neuroses da família, né? Que horas a criança acorda, se ela acorda com facilidade ou não, o que é capaz de fazer sozinho, ela consegue se vestir sozinha, come sozinha, toma banho sozinha. Se não faz essas atividades sozinha, quem o auxilia e como, né? Isso pode indicar muita ansiedade, né? A mãe não tem paciência para estimular o aprendizado da criança. Ah, não, deixa eu vestir logo aqui, pronto, acabou. Pode indicar muita coisa. O que está me vindo agora na cabeça é a ansiedade. Então, e aí isso acaba interferindo na autonomia da criança também. Por outro lado, se ela faz tudo sozinha, né? Por que ela faz tudo sozinha tão cedo? Como que chegou nisso, né? Podemos avançar daqui? Sim. Pode sim, Jefferson. Pode. E por último, o último critério são as relações familiares. Compreende-se que muito pouco podemos saber sobre as verdadeiras relações entre eles e nos limitaremos por isso a consignar a idade, a localização dentro da constelação familiar, saber se os pais vivem ou não, vivem juntos, acho que ela está dizendo, né? Profissão ou trabalho que realizam, horas que estão fora de casa, condições gerais de vida, sociabilidade deles e de seus filhos. Caso Helena, 2 anos e meio, atraso na fala e no caminhar. Jefferson, até que enfim colocou a página, né? Pelo amor, né? Tem que ficar procurando. Vamos lá. Que página aqui é 92? 95. Consultaram-me a respeito de uma menina de 2 anos e meio, Helena. O motivo da consulta era a evidência de um marcante atraso no caminhar, na linguagem e no seu aspecto pouco desperto. Perturbação que se acentuou no último ano. Tinha tido uma convulsão aos 11 meses e outra aos 18. Apesar de na entrevista participarem ambos os pais, falou sobretudo à mãe. O pai intervinha somente se a mãe ou eu lhe pedíamos algum esclarecimento. Como a mãe tinha tendência à dispersão, quando insisti que se explicasse a natureza do atraso, perguntei-lhe como caminhava a menina na atualidade. Respondeu-me que não lhe agradava nada caminhar e que se a levava a passear terminava por tomá-lo nos braços porque se cansava. Lembrou então que deu os primeiros passos ao redor de 1 ano. Mas como não foi muito ativa, não manifestou prazer no caminhar. Costumava tê-lo nos braços ainda quando já podia caminhar. Tinha ainda a tendência de chocar-se contra os objetos que encontrava no caminho, tropeçar e cair. Quando perguntei se tinha engatinhado, responderam que não, em parte porque não manifestava vontade, em parte porque não agradava à mãe que se sujasse. Então, olha só. Não deixa a criança engatinhar porque vai se sujar. Segui o mesmo critério para interrogar sobre a linguagem e lhe perguntei como falava na atualidade. Então, né, não quer que suja, não deixa caminhar, ai, tô caminhando, não sei o que, daí já pega no colo, já cansa, já pega no colo, né? Aí não vai mesmo, né? Segui o mesmo critério para interrogar sobre a linguagem e lhe perguntei como falava na atualidade. Assinalaram que o transtorno era sobretudo na articulação das palavras. Portanto, era difícil compreendê-la. Ainda que conhecesse o nome de todos os familiares e dos objetos que a rodeavam e também nomeava adequadamente muitas ações.
Quando perguntei em que idade tinha dito a primeira palavra, a mãe duvidou, interrogou o pai e discutiram sobre o assunto. O que me fez pensar que nesse momento do desenvolvimento houve outros conflitos mais importantes que a própria linguagem. Fiz-lhe algumas perguntas com a intenção de ajudá-los a orientar-se no tempo e no crescimento da menina. Como? Era verão? Era inverno? Já caminhava? As respostas confrontadas com a data de nascimento me orientariam bem, mas nesse caso não foram aclaratórias. Repetiram que foi uma menina lenta e sempre tranquila demais. Não dava nenhum resultado e quando o bebê era como não ter filhos, segundo a manifestação do pai. Com esses dados, ainda que não soubéssemos quando havia pronunciado sua primeira palavra e qual havia sido, sabíamos algo mais sobre suas reações emocionais. Como na história estava consignada a primeira convulsão aos 11 meses, durante um episódio febril, orientei o interrogatório na direção desse sintoma. O médico que consultaram não lhe deu muita importância. E como lhe comunicaram que também sofria pavores noturnos, receitou 2 Epamin diários. Lembraram também que nesse período costumava ter frequentes anginas e que foi durante uma delas que se manifestou a convulsão. Perguntei se esse período de pavores noturnos e episódios febris não tinha coincidido com a dentição. Responderam que talvez, mas que não podiam estar seguros. Não recordaram tampouco a data de aparição do primeiro dente. Gente, lendo isso aqui parece tipo assim, que essa filha aí é um incômodo, né? Parece que assim, tá tudo bem na vida desse casal, se não fosse a filha, né? Perguntei até quando seguiram com o Epamin se a convulsão se repetiu. Dessa pergunta obtivemos um dado interessante. A segunda convulsão se apresentou aos 18 meses e acompanhou-se da indicação do médico no sentido de aumentar a dose de Epamin. Observou a mãe que, logo depois da convulsão, a menina costumava estar distraída e apática durante o dia. Também lembrou que sofreu de transtornos intestinais e que o apetite diminuiu. Com todos esses elementos, podíamos reconstruir em parte o quadro do que tinha sido a vida da menina até então. Na metade do primeiro ano não foram satisfeitas suas necessidades básicas de movimento e descarga. Ao que se somou o bloqueio provocado pelo aumento da dose de Epamin quando teve a segunda convulsão, freando sua evolução mais adiante. O bloqueio interno e externo parecia ter sido o motivo das dificuldades da linguagem e do caminhar, assim como dos transtornos do sono. Necessitávamos agora saber se havia algo em especial que explicasse a convulsão aos 18 meses. Os pais tinham dito que a segunda filha tinha agora 3 meses, portanto, confrontando os dados, compreendemos que a convulsão coincidiu com a gravidez da mãe. Perguntamos a idade em que iniciou o transtorno do sono, já que apareceu antes da convulsão, e nos disseram que o primeiro pavor surgiu quando tinha 7 ou 8 meses. Perguntamos se nessa época dormia sozinha e responderam que compartilhava o dormitório com eles até o nascimento da segunda filha. Tínhamos já um panorama que nos confirmava o que costumamos ver nos transtornos do sono dessa idade. Estimulação inadequada, falta de movimento, sobreestimulação por dormir no quarto dos pais. Quero assinalar aqui, uma vez mais, que, embora quando comprovemos orientações tão equívocas como a do relato, nossa atitude não deve ser nunca de censura e convém sempre lembrar que a finalidade dessa entrevista é conseguir o alívio das tensões dos pais e que somos, desde o primeiro momento, os terapeutas da criança e não os censores dos pais. Estamos ali para compreender melhor a situação, não para censurá-la e agravá-la, aumentando a culpabilidade. Uma vez terminada essa entrevista, se os pais decidiram fazer somente com o diagnóstico, comunica-se... não, aí agora está voltando a falar da técnica. Né? Muito bem. Então esse foi um exemplo aí de que a gente tem que fazer meio que umas matemáticas aí, né? Um trabalho investigativo, juntando os fragmentos aí das informações que esses pais vão passando e tentando preencher as lacunas aí com alguma lógica, né? Que a gente consiga, que esteja à nossa disposição. Muito bem, voltando lá para o slide. Para concluir, somos desde o primeiro momento os terapeutas... aquela parte que eu li.
Somos desde o primeiro momento os terapeutas da criança e não os censores dos pais. Estamos ali para compreender melhor a situação, não para censurá-la e agravá-la, aumentando a culpabilidade. Então, assim, a diferença desse texto para o anterior é que o anterior ele só coloca assim, as perguntas que a gente deve fazer, né? Anamnese, um roteirinho bem objetivo, né, de anamnese. E esse texto da Berastur, ele vai explicando os porquês, vai contando, que é o estilo dela escrever, né? Vai contando casos que ela teve, que ela atendeu. Então ele é bem didático nesse sentido. Vai dando os porquês de focar essas perguntas. De por que perguntar e levantar essas informações. Muito bem, vamos para o próximo tema, então. Enquanto eu vou abrindo, não sei se tem alguma pergunta, comentários, críticas, sugestões, elogios. Quem não leu o texto pode ler, que vai cair na prova, com certeza. E convenhamos que esse assunto está bem mais tranquilo do que outros assuntos que a gente já passou por aqui, né? Ou não? Fácil para entender, né, professor? Não tem muito segredo, né? É um levantamento de informações, né? Gente, meu Teams eu vou ter que sair e entrar de novo. Ele não está reconhecendo as janelas aqui abertas do meu computador. Já que eu venho. Hello, darkness, my old friend. Adoro essa música. Bom, exemplo e estudo de um caso de psicoterapia infantil. Esse artigo, que é esse artigo que está lá no AVA, lá, a demanda clínica da criança, uma psicanálise possível. Um artigo muito bom, achei muito bem escrito, muito legal. Dois autores aqui, Iagor, olha que nome diferente, Brum Leitão e a Marcela Bastos Cassiari. Revista Estilos da Clínica, foi publicado em 2017. Ele não se declara tipo assim kleiniano, lacaniano, enfim, mas ele ele tem um pezinho aí lacaniano, pelo que deu para perceber, nas citações, no modo de compreender algumas coisas, mas ele vai se referir também a Melanie Klein, também a Verasturi, né? Todos os psicanalistas aí clássicos da psicanálise com crianças. Então tem algumas partes que ele é um pouco chatinho de ler, assim, mas no geral dá para pegar a mensagem que eles querem passar, né? E basicamente é isso, né? A partir desses questionamentos iniciais, né? Quem é a criança que chega para o tratamento psicológico? Quais as particularidades no adoecimento na infância? Do ponto de vista psíquico, como tratar um sujeito que ainda se encontra em constituição? Né? Isso que a gente tem que levar sempre em conta, sempre em consideração. Criança e adolescente,
Muita gente esquece disso, principalmente em relação com o adolescente. Criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento, em constituição. Todos somos pessoas em desenvolvimento. Mas, no caso da criança e do adolescente, eles ainda estão se constituindo enquanto pessoa, né? Isso é a vida inteira, mas no caso deles é mais intenso e é mais inicial, né? Muito bem. E qual o papel do brincar na clínica psicanalítica? Então, todas as questões que dizem respeito ao atendimento de crianças, né? E aí, uma coisa que eu achei legal nesse artigo, que eles destacaram, que eu ia até trabalhar com outro texto, que os meus professores trabalharam comigo, mas aí, como esse é mais recente também, e é um estudo de caso, também, destacar esse ponto, né? Que o que importa, né, para a gente, o que vai ajudar a ter algum desenvolvimento, no caso, quando for atender criança, é ouvir a demanda da criança. O que significa ouvir a demanda da criança? Significa justamente isso, ouvir a demanda da criança. E não a demanda dos pais, dos cuidadores, a demanda da escola. Então, a criança ela vai vir, não sei como que vai ser aí a clínica escola aí da Anhanguera, se está preparada para atender criança, enfim, mas digamos que esteja, né? Então, as crianças elas vão chegar vindo encaminhadas pelos serviços de saúde, né, pelas UBSs, pelas escolas, ou por alguma demanda espontânea, né, dos pais, né, que vão julgar que o seu filho precisa, o seu filho, sua filha precisa de um atendimento psicológico. Ok. Mas aí, até esse momento, essa primeira demanda que leva a criança para o atendimento não é a demanda da criança, é a demanda dos adultos. Vocês entendem a diferença aí, sutil da coisa? Ou não? Dá para explicar de novo, professor? Qual que ficou em aberto aí? Quem é que perguntou? Samuel? Essa última parte cortou aqui. O que você ficou em aberto aí? Eu entendi até que você falou sobre só a pergunta que você fez, se nós entendíamos. Cortou, para mim cortou. Ah, você entende essa diferença entre a demanda da criança e a demanda dos adultos. Ah, entendi. Muitas vezes as crianças nem sabem que precisa, né, de alguma coisa. Para elas é normal ter tal comportamento. Uhum. Mas muitas vezes o tal comportamento vem por causa dos pais, né? Uhum. Quem mais? Quem mais tem algo a dizer? Eu não posso dizer das outras teorias, mas uma coisa que muito eu acho legal, assim, né, na psicanálise, é que desde sempre eles têm essa proposta de ouvir a criança como um ser humano íntegro, ainda que é um ser humano em desenvolvimento, ok, com todas as particularidades, mas justamente considerar todas as particularidades é justamente considerar que é um ser humano íntegro, né? Então, ouvir a criança por ela mesma, né? Considerá-la por ela mesma. E não, tipo, ai, vou
tem que resolver esse problema porque os pais estão demandando isso, porque a escola está demandando isso. Aí você deixou de ouvir a criança. Aí você está ouvindo a demanda dos adultos. E, enfim, tá certo, tá errado? Não sei dizer. O que eu estou dizendo é esse posicionamento. Os comportamentos dos responsáveis findas, sim. Não entendi muito bem, Ana Paula, seu posicionamento. Muito bem, vamos continuando então aí essa exposição. Bom, e aí eles vão desenvolver essa pesquisa numa clínica escola, né? Agora eu não vou lembrar de qual estado, eles acho que é lá do sul, de alguma universidade lá do sul do país. E no contexto clínico, né, que é o espaço privilegiado de atuação e construção da teoria e da prática psicanalítica. A psicanálise constrói aí mais de 99% na clínica. E o método de investigação, que acaba sendo por excelência também o método de investigação da psicanálise, é o estudo de caso clínico. Então essa pesquisa já tem uma reflexão teórica, né, sobre que psicanálise é possível com as crianças ou com a criança, e também é uma reflexão, né, de um caso clínico, um estudo de caso clínico. Podemos avançar. Estou avançando. Notas sobre a clínica psicanalítica com crianças. Então eles vão dizer lá que os autores da psicanálise são unânimes, né, nenhum discorda desse ponto. Tanto discordância, né, mas nesse ponto tem unanimidade. Em defender que a criança deve ser respeitada como indivíduo, que é aquilo que eu estava destacando agora há pouco. Né? E como que é a criança na pós-modernidade? Então, hoje, a fronteira entre a vida adulta e a infância é cada vez mais tênue. Por um lado, nós temos adultos sem juízo de valor, né? Não vamos colocar juízo de valor nisso, mas vamos dizer assim. Por um lado, temos adultos infantilizados, né, entre aspas, que não renunciam a muita coisa que é própria da infância. E, por outro lado, as crianças são submetidas a ter uma rotina cada vez mais parecida com o de adulto, com muitos compromissos, com muitas aulas, tendo que produzir muita coisa. Então, o que é infância e o que é vida adulta na nossa época? Será que tem uma resposta para isso? O que vocês me dizem? Já pararam para pensar nisso? Não? Como que chega essa informação, esse questionamento para vocês? A gente só descobre a hora que começa a pagar os boletos. Aí descobre que entrou na vida adulta. Uhum. Acho que não sei, uma pergunta difícil, porque tem uma fase entre a vida adulta e a infância, tem a juventude também, né? Uhum. Que está cada vez mais ampla, né? Coloquei uns vídeos lá que falam disso também, lá no AVA, na parte da adolescência lá eu coloquei uns vídeos lá que falam disso, que a adolescência hoje se ampliou.
Então a gente não sabe nem o que que é adolescência, nem o que que é criança, nem o que É que é verdade, adulto. é verdade. Porque hoje em dia você Tá vê tudo misturado. adolescente aí de 13, 14 anos com uma cabeça aí de, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos, com sonhos estruturados, tudo certinho na ponta da língua. E você vê, né, gente de 16, 17, 18 anos, que, sei lá, não sabe nem o que é da vida. Uhum. De 30. É, também. Muito bem. Então é isso. Vamos partindo desse E começo. também, e também acaba que não tendo uma definição, né? Porque o que é certo e o que é errado? Isso que Uhum. é o problema. Sim, isso é uma característica muito forte da pós-modernidade, né? Dos tempos líquidos aí que a gente vive, né? Não tem nada muito sólido, muito definido. É tudo meio líquido, assim, né? É isso. É a nossa época. Bom, continuando. Então, nesse contexto, né? A partir disso, a criança tenta corresponder a um ideal nela projetado por seus pais. Ok, né? Então a criança é sempre idealizada, né? Coitada das crianças. Porque o pai e a mãe, via de regra, por mais que se esforce nesse sentido, mas a maioria não se esforça, né? Mas via de regra, assim, os pais têm aquele pensamento, aquela cabeça de que quer o melhor para o seu filho, para os seus filhos, né? Mas o melhor na cabeça dela, né, do pai e da mãe, será que é o melhor mesmo? Né? Então essa criança, ela é idealizada, né? É muito difícil aceitar a criança, aceitar o filho como ele é. Porque né, aí vamos lá para a psicanálise, né? Os pais projetam todas as suas frustrações, todos os seus sonhos, projeta aquela infância perfeita que eles não tiveram, que querem que o filho tenha, projeta as realizações que eles não conseguiram, que quer que o filho realize. E o filho e a filha, no meio de tudo isso? Cadê? Até agora é só os pais, né? Até agora eu só falei dos pais, né? E a criança, ela em si, onde que fica, né? E, né, bom, a criança ela ama incondicionalmente os pais, né? Isso tem provas, estudos, enfim, né? A questão do apego. A criança, por isso que a criança não deixa de amar os pais, a criança deixa de amar a si mesma quando ela é muito castigada, por exemplo. Porque ela não consegue, ela não deixa de amar os pais. Ela deixa de amar a si própria. Se alguma, porque ela entende que se alguma coisa está errada, os pais estão sempre certos, né, vamos dizer assim. Então a errada é ela. Ela que não está sendo merecedora do amor dos pais. Enfim, então a criança sempre, né, para ser merecedora desse amor, vai tentar se encaixar, se enquadrar nesse ideal que os pais projetam nela. Mas, claro que isso vai dar errado, né? Óbvio que isso vai dar errado. E aí, quando há falhas, lacunas nessa correspondência, surge a demanda por um atendimento psicológico. Por quê? Porque os pais não são perfeitos, os filhos não são perfeitos, né? O ideal é o ideal, não é o ideal está bem longe do real. E aí vão surgir conflitos por conta disso. E aí desses conflitos surge a demanda por um atendimento psicológico. E atender uma criança, ouvi-la psicanaliticamente, a terapia com uma criança é a terapia
de um ser humano que vive uma condição paradoxal. Por quê? Ao mesmo tempo que a criança é um ser em si, que tem que ser ouvida e considerada por si própria, ela é dependente. Então é um indivíduo, mas é um indivíduo dependente de outros indivíduos. Né? Depende do pai, depende da mãe, depende de adultos, né? Cuidadores ao seu redor, para ela ser quem ela é e se desenvolver, enfim. Então, é uma condição paradoxal. É indivíduo, mas é dependente. Apesar de estar em desenvolvimento cognitivo, linguístico, etc., a associação... Apesar, não é apesar. Por estar em desenvolvimento cognitivo, linguístico, etc., a associação livre se manifesta através do brincar da criança. Né? Se a gente for pensar, a regra fundamental da psicanálise é a associação livre. Associação livre de palavras, né? Da fala. Mas a criança ainda está desenvolvendo a sua cognição, a sua fala, a sua comunicação, etc. Então, a associação livre na criança se manifesta através do brincar. Né? Isso a gente já viu na Berastur, enfim, né? Estou apenas repetindo coisa que a gente já viu. Quer dizer, eu não, eles próprios, né? Os autores que colocam isso e ok, tá certo. Isso daí é a fundamentação da prática nossa. Ouve-se, portanto, o sujeito do inconsciente que tem sua própria maneira de se comunicar. Aí eles falam a frase famosíssima lá do Lacan, né? Que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, porque ele tem uma maneira muito própria de se comunicar, através dos símbolos, das significações, dos atos falhos, dos sonhos, dos sintomas, etc. Que é a forma do inconsciente se comunicar. E é isso, né? Ele está fundamentando a psicanálise com criança. A criança não tem associação livre, mas essa associação livre aparece através da brincadeira, e é na brincadeira que a gente pode ouvir esse inconsciente da criança e intervir também. Eu acho que não vai dar para chegar até o final desse slide, então quando tiver faltando acho que uns 10 minutinhos, eu vou passar um vídeo da Maria Homem, que é uma psicanalista, que fala sobre família, sobre isso de viver, se desenvolver em família. Ela é muito boa. Alguém conhece essa psicanalista, a Maria Homem? Eu não. Não? Não. Ela tem um canal no YouTube, nossa, ela é ótima. Muito boa mesmo. Vou passar já já para vocês. Bom, continuando, então, né, falou da criança na pós-modernidade, uma fundamentada da nossa prática com crianças. Gente, tudo bem até aqui, porque até aqui tá bem teórico, né? Tá ok. A gente já passou um pouco por isso, né? Mas, enfim, tá ok, tudo bem até aqui. Beleza. Beleza? O brincar e a repetição. Então, entendido como acting out, né? Que é a atuação. O brincar da criança é a via de elaboração de suas questões, que se repetem em ato e não em palavra, como é no caso dos adultos. Muito bem, está dizendo o que já disse acima também, né? E também pelo brincar a criança constrói ou reconstrói o mundo à sua maneira. É isso. Berasturi já falou, Freud já falou, todo mundo já falou. essa ideia aqui, né? A criança constrói e reconstrói o mundo à sua maneira, pelo brincar, que ela vai elaborando suas vivências através da brincadeira, etc. Pode avançar? Pode. Perguntinhas boas para fazer na prova. A gente já viu várias vezes. Bom, e aí chegamos no caso clínico. Então, até então, eu estava
uma introdução aí teórica, né? E aí os autores aí começam a apresentar o caso clínico, que é da Carol, uma menina de 9 anos que mora com os seus tio-avós há 6 anos. Ela foi afastada da mãe pela justiça. E aí no artigo fala melhor, então vocês vão ter que ler para saber mais informações. Mas resumidamente, segundo o relato da tia-avó, essa mãe teve muitos filhos com vários homens, tinha relacionamentos pouco duráveis, assim, né, com esses homens. E aí, por uma questão de justiça, a Carol foi afastada e foi morar então com a tia-avó. E aí o que acontece? Num determinado momento, vem uma irmã dela, né? Essa mãe da Carol tinha muitos filhos, eu não lembro quantos, tem que olhar lá no artigo, mas eram vários filhos. E uma dessas irmãs então vem morar com a Carol. E aí, quando essa irmã vem morar com a Carol, com o seu tio-avó e a sua tia-avó, ela fica muito tímida, mas aí isso é a queixa da tia-avó, né? Como a tia-avó fala dela, né? É muito tímida, tem muitos conflitos com essa irmã e também tem um medo de homem e de bêbado. Até a produção do artigo, a Carol tinha passado por 24 sessões, ou seja, é um atendimento breve, né? Até 25 a 30, 35 questões, dependendo, é considerado uma psicoterapia breve, né? Então a gente pode dizer que está meio que no começo, talvez, né, da terapia ainda. Bom, depois o artigo vai mostrar uma coisa que ilustra que sim, que de certa forma está no começo da análise. Foi atendida enquanto sua irmã e sua tia-avó também eram atendidas por outros analistas numa clínica escola. Então a Carol ela foi atendida, a tia-avó dela também era atendida e a sua irmã também era atendida por outros estagiários, né? Aí da clínica escola onde ela foi atendida. Muito bem. A entrevista com os pais, né? Apesar de para a entrevista com os pais, ele começa a falar da hora do jogo, enfim, e depois que vai falar só da entrevista com os pais. Mas ok. A hora do jogo diagnóstico é a primeira sessão com a criança. E, bom, e aí eles colocam uma observação do Lacan que enquanto terapeutas, né, analistas, a gente tem que evitar compreender demais a situação e focar em escutá-la. O principal, o terapêutico, é ouvir, né? Que daí tem a frase que eles citam lá no artigo do Lacan, né? Que quanto mais os analistas compreendem, menos eles ouvem. Então, curioso, eu acho muito bom. O Lacan ele tem umas coisas assim, de umas frases de efeito assim, bem interessantes. Né? Então o foco é ouvir, né, e não compreender, evitar compreender demais. Né? O foco nosso é ouvir. Bom, e eles vão falar da entrevista com os pais, né? Aponta que a Berasturi foi o caminho que eles seguiram, né? Então, quando vocês lerem lá o artigo, eles vão falar dos 4 critérios que a gente acabou de ver, que a Berasturi coloca, que deve ser abordado na entrevista com os pais. No caso, ela não vive com os pais, né? Mora lá com os tios avós, e vieram os ambos responsáveis da Carol. O motivo manifesto da consulta seria o de ajudar Carol a se adaptar à convivência da irmã. E o latente, lembram? Conteúdo latente, conteúdo manifesto. A gente falou disso no sonho, né? Sobre o sonho. Mas vocês lembram desse conceito? Conteúdo latente, conteúdo manifesto. Latente é o verdadeiro sonho. Tô pesquisando, tá? Só para lembrar.
Esqueci. Pode pesquisar, não tem problema. E o conteúdo do manifesto é o que o sujeito conta. Isso mesmo, um disfarce, né? Uhum. E o latente é o que está por trás daquilo que a pessoa mostra, né? Então, que nem, vou dar um exemplo que aconteceu hoje na aula. A Ana Paula mandou uma pergunta lá, né? Cadê a pergunta? Ela é da mulher do seio lá. Quando a mãe se nega a amamentar, mesmo tendo leite, esse comportamento vai prejudicar a psique do bebê e tal. Então, assim, isso é o que aparece, né? Então, a mãe tem leite e se nega a amamentar. Ok. Isso é o manifesto. É por isso que eu Mas perguntei. por que que ela se nega, né? Exatamente. Mas o que Entendi. isso está escondendo, né? O que está por trás desse, eu vou falar a palavra da psicanálise, que é sintoma. Mas Tem um entendam como motivo, né? comportamento, sim. Alguma coisa tem aí. Alguma coisa sempre tem. Não é só no patológico, enfim, tudo tem um motivo, né? Você pegar lá a psicanálise, tudo tem um motivo. Bom, então o motivo manifesto seria esse, né? Que ela estava com conflitos com a irmã, mas o latente seria para ajudar, né? Com outros sintomas, como agressividade, tinha queda de rendimento escolar, etc. Então, assim, esses tios avós buscam essa ajuda para ver se melhora, né, a menina, né, que estava com comportamentos aí desagradáveis, desviantes, conflituosos. Então vamos levar lá para ver se melhora, se ajuda. O cotidiano deles, né, eles saem, eles vão à igreja e todos juntos, e de final de semana eles almoçam juntos. A tia-avó faz uma comida especial e tal, e eles comem juntos. E a Carol tem contato telefônico eventual com a mãe. Então ela tem esse contato com a mãe, né, conversa com ela por telefone. Não conheceu o pai, mas tem vontade. Então ela não sabe quem é o pai, nunca viu, mas tem vontade de ver o pai. E respeita, isso é a palavra que está no artigo. Não sei o que significa esse respeito, mas está escrito lá que ela respeita o tio-avô, tem vergonha dele, mas tinha muito mais, né? Eu, Jefferson, vendo uma coisa, tipo assim, não conheço a menina e tal, mas eu imagino que isso seja justamente porque ela não teve uma convivência com uma figura masculina, né? Aí quando aparece essa figura masculina aí, tipo, o que é isso, né? Quem quer que ser é este, né? Diferente de mim, diferente da minha mãe, diferente da minha tia-avó, o que é esse bicho aí, né? Inclusive tinha uma das queixas, né? Que ela tinha medo de homem, cadê? Tem medo de homem. Né? Muito bem. Podemos avançar. Estou avançando. Primeira sessão com a criança, a hora do jogo. Bom, eu vou parar por aqui então, na primeira sessão. Tá? Beleza. Aí quem quiser saber, no mesmo horário, bate canal, semana que vem. Só mais 2 slides, dá tranquilo pra gente terminar semana que vem e falar de adolescente, tudo. Agora eu vou passar o filminho da